Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça de número 1015. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o monstro Michel Silva. Olha ele aí, Michel Silva. Grande Michel, estamos começando, graças a Deus. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você de uma maneira muito especial que está aqui conosco sempre. E hoje eu tenho um monte de recados que eu recebi, de mensagens que eu recebi, vou ler todas, tá bom? Mensagens que nós recebemos no dia 7 de janeiro. Fátima Cardoso, boa noite, um feliz 2026 para você também, Fátima, para toda a sua família. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre, obrigado, Marlene. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo, gratidão. Eu que tenho a gratidão de ter vocês aqui comigo. E no dia 8, eu recebi uma série de mensagens, e uma delas foi do Carcará Silvestre, é o nome que tenho aqui, né? E ele diz assim: sobre a castidade, acredito que você tem que levar mais de 40 minutos discorrendo o objetivo da castidade e o prazer do sexo. Olha, o que acontece é o seguinte, nós estamos fazendo um resumo dos pontos que nós já estudamos. Então, nós já estudamos o mandamento, o sexto mandamento. Nós já estudamos a virtude da caridade, da castidade, de uma maneira muito profunda quando nós estávamos estudando os mandamentos de Deus. O que nós estamos fazendo agora, que mudou o horário do programa, é um resumo para a gente aprofundar em alguns temas que nós não havíamos estudado até então. Por exemplo, esses temas que nós estamos estudando, as virtudes. Então, a castidade já foi estudada de forma profunda quando nós estudamos o sexto mandamento. Foram várias aulas. Eu não sei se você chegou a participar, se você assistiu o programa nessa época, mas o sexto mandamento, a virtude da castidade, foi muito bem trabalhada. Agora, não dá para a gente rever de forma profunda tudo, senão não é revisão, é novo estudo. O foco são as virtudes. E as virtudes que nós estamos estudando são aquelas virtudes que ainda nós não estudamos. Porque muitas das virtudes que nós estudamos durante esses anos todos que foi apresentado o Kairos, nós não estamos nem tocando, nós não colocamos no resumo. A castidade é importante? Claro que ela é importante. Faz parte dessa virtude fantástica do autocontrole. Quer dizer, ajudado pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, ninguém consegue manter castidade. Então, é importante que a gente saiba, olha, isso aqui é um resumo. E esse resumo, ele está não só olhando pontos importantes, relembrando pontos importantes que nós já estudamos, e está sendo base para que a gente possa estudar algumas virtudes, as 4 virtudes cardeais e as 3 virtudes teológicas. Então, nós precisamos ter isso em mente. Esse tema que você está reclamando, com razão, é importantíssimo, mas ele já foi muito estudado. Muito. Nós temos muitos programas do Kairos que já passaram, que tratam do tema. Muitos, não são um, não é um ou são 2 ou 3, são vários. Inclusive, temos sequência de programas que falam só sobre o sexto mandamento. Tá bom? Eu agradeço a sua intervenção, achei muito interessante. Ele percebe que também está havendo um declínio da população, e isso é realmente muito sério. Esse declínio populacional é muito, muito sério. Agora, isso só vai voltar a ter uma realidade renovada se nós evangelizarmos. Se a gente, como católicos, leigos e leigas, arregaçarmos as mangas e começarmos a evangelizar, assumir postos de formação.
Sabe? Essa é uma realidade que a gente precisa enxergar. Os problemas que nós vivemos hoje são problemas muito sérios, porque nós fomos afastados, como cristãos e católicos, dos postos chaves, tanto de formação, como de informação e como de administração. O catolicismo foi alijado, colocado de lado, assim como os católicos. E é uma estrutura tão perniciosa contra o cristianismo que, se você falar determinados temas, você vai preso. Porque determinados temas que estão dentro do catolicismo, que fazem parte dos mandamentos da igreja, hoje são considerados violência contra a liberdade das pessoas. Isso é muito sério. Nós estamos sendo profundamente perseguidos como católicos, como cristãos. Não é só uma questão de diminuição da população. Nós estamos sendo profundamente perseguidos por um sistema que está sendo imposto de cima a baixo no mundo inteiro contra a evangelização e contra aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo. Nós fazemos parte de um mundo hoje onde a estrutura que domina esse mundo não é mais uma estrutura cristã, não é mais uma base cristã, é uma base materialista anticristã. Então, se você evangeliza, se você ensina, se você fala sobre as coisas que têm que ser faladas, nós corremos o risco de sermos presos. Veja, é uma perseguição brutal, diferente da perseguição contra os cristãos que acontece no Oriente. Lá é uma perseguição de morte. Milhares e milhares de cristãos estão sendo mortos por serem cristãos. Então, é mais sério do que você está falando aqui. É muito mais sério. Então, como é que resolve isso? Resolve quando nós, como seres humanos, nos voltarmos, nós, católicos, nos voltarmos de verdade para Deus, estarmos em Deus, sermos curados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, e a gente assume, nessa realidade de direção do Espírito Santo, postos chaves. Se você leigo, se você leiga, fique em casa, só clicando, não é o caso desse rapaz aqui que mandou para mim essa pergunta muito bem mandada, muito obrigado. Estou falando de um modo geral. Se nós ficarmos em casa só criticando o que está acontecendo, não vai resolver nada. Então, é importante que a gente assuma postos em posições que são essenciais para a formação de uma sociedade. Então, você vai numa escola, você não vê mais professor que ensina o cristianismo. Você não vê mais professoras que ensinam o cristianismo. As escolas, elas se tornaram leigas. Então, nós precisamos fundar escolas católicas, manter escolas católicas, termos professores que ensinem dentro do catolicismo uma multidão de jovens que estão entrando nas escolas, como acontecia 40, 50, 60 anos atrás. Eu estudei em escolas católicas. Eu me formei como católico dentro da minha família, dentro das escolas que eu estudei. Hoje não tem mais isso. São raras as escolas católicas. Então, nós precisamos construir escolas católicas, termos professores católicos que ensinem a sã doutrina junto com matemática, com física, com filosofia. Você percebe? Nós precisamos, como católicos, voltarmos às mídias, aos jornais. Hoje, a maior parte dos jornalistas que trabalham na mídia são de esquerda e materialistas. Você não tem uma mídia hoje, raríssimas são os veículos de mídia que vinculam coisas cristãs católicas, raríssimos. Então, nós precisamos entrar nessas mídias e fazer parte dessas equipes. Editores, jornalistas, professores, professoras, entrarmos nas universidades como professores, professoras, darmos aulas, ensinar, fazer mestrado, pós-mestrado, e é isso aí. E começar a reconstruir uma sociedade católica, cristã. Porque se nós não fizermos isso, não vai acontecer de forma automática, como se fosse uma varinha mágica. Então, você tem razão, é um tema extremamente importante. Carcará silvestre. É um tema extremamente importante que já foi, eu não digo exaustivamente estudado, foi muito estudado, muito. Então,
Basta você procurar na Rádio 9 de Julho, tanto no YouTube quanto no Facebook, os programas que falam sobre os mandamentos de Deus. E nesses mandamentos, ouvir os programas que falam sobre o 6º mandamento. E aí você vai ver que tivemos aulas, muitas aulas sobre esse tema, que ele é um tema extremamente importante, concordo plenamente contigo. Mas ele não é o único tema importante. O catolicismo da Igreja Católica, ele tem muitos temas importantes. Então, você formar, a ideia do programa Kairos é você formar o católico, o cristão, dentro de um conhecimento básico de vários temas. Você percebe? Então, hoje, o foco do nosso programa tem sido as 4 virtudes humanas e daqui a pouco vão ser as 3 virtudes teologais. Por isso que nós estamos fazendo esse resumo, não só para acolher as pessoas novas que estão chegando no programa, a partir desse horário novo que a rádio proporcionou para a gente, um tempo maior também, como relembrar alguns pontos para que a gente possa estudar isso. Veja, o foco dessas 4 virtudes humanas, 4 virtudes cardeais, não é, como que eu posso explicar? Não é cada uma específica, se bem que nós estamos estudando cada uma delas específicas, mas é o conjunto, é o contexto. Você percebe? Foi muito boa a sua colocação, me ajuda a explicar algumas coisas que são interessantes. Veja, a ideia, como nós já estudamos praticamente todas essas virtudes ao longo desses anos todos que tem o Kairos, são muitos anos de estudo que nós já temos, sabe? Mas são temas que a gente precisa recordar. Então, como nós já estudamos tudo isso ao longo desses anos todos, eu quis fazer esse resumo para que a gente pudesse olhar agora as 4 virtudes cardeais, das quais nascem um monte de outras virtudes que nós já estudamos também, para que a gente olhasse o conjunto, para que o conjunto ficasse bem claro na cabeça da gente. Não é só a castidade é importantíssima, mas a castidade faz parte de um contexto, de uma realidade que nós estamos estudando globalmente. Sabe, o autocontrole é uma das virtudes cardeais. O autocontrole não se resume só à sexualidade, se resume a uma série de coisas, inclusive a humildade. O foco do estudo das virtudes humanas é chegar na humildade, é ver o contexto todo das virtudes, como nós estamos vendo, que nós vemos todas as cardeais, e agora nós estamos estudando a virtude da humildade, que é essencial. Você percebe? Então, qual que é a ideia? Volto a repetir. É o conjunto. É a gente relembrar não só a virtude da castidade, mas todas as virtudes que estão ligadas às virtudes cardeais. Nós já vimos esse estudo durante esse resumo. A fortaleza, da virtude da fortaleza, vem uma série de outras virtudes. Da virtude da justiça, que é cardeal, vem uma série de outras virtudes. Da virtude do autocontrole, vem uma série de outras virtudes. É isso a intenção é exatamente essa, é a gente enxergar o conjunto das virtudes e perceber que essas virtudes humanas são importantíssimas e que para que elas aconteçam na vida da gente, nós precisamos estar em Deus. Permitir que a graça que nos santifique. E para isso é extremamente necessário a virtude da humildade. Sabe, a castidade, ela é muito importante. Porque uma pessoa que não consegue controlar a sua castidade, não consegue controlar os seus impulsos sexuais, é uma pessoa que está dominada por paixões. E uma pessoa dominada por paixões são pessoas que trazem mal para si mesmas, para as outras, para o mundo e para a igreja. Assim como todas as outras virtudes que estão faltando. Uma pessoa que é irada, ela vai trazer mal, porque ela está dominada pela virtude da ira, pela paixão da ira, perdão. Essa paixão da ira vai fazer mal para essa pessoa, para as pessoas que estão ao redor dela,
para o trabalho onde ela tem, onde ela estuda, na família dela, na igreja, se ela vai à igreja, mas para a sociedade. Então, nós percebemos essa realidade que todas essas virtudes estão unidas. Agora, qual que é a virtude humana que faz com que a gente possa viver cada uma dessas virtudes? Humildade. A humildade é ela que me acende a uma situação, a uma posição de dependência de Deus. Olha, eu realmente não dou conta. Eu quero, entendi que é importante, entendi que é legal, mas ainda tem dentro de mim alguma coisa que me impede de viver bem esta determinada virtude, seja ela qual for. Então, vamos buscar ajuda. Vamos buscar cura interior, vamos buscar nos sacramentos, vamos buscar nos grupos de oração, vamos falar com os nossos padres, aqueles que nos confessam, vamos ter um padre que seja o nosso diretor espiritual. Então, nós precisamos trabalhar o conjunto, gente. O conjunto. Eu preciso entender o conjunto. Então, essa é a ideia. Não adianta agora, nós estamos trabalhando, já trabalhamos não só as 4 virtudes cardeais, mas uma série de virtudes que vêm das cardeais ao longo desse resumo que nós já estamos fazendo. Inclusive, nós falamos sobre castidade. Agora, eu não vou trazer de volta todo o estudo que nós já fizemos sobre castidade ao longo desses anos todos. Para isso, tem a memória da internet. Basta a gente procurar os programas que estão na internet, na Rádio 9 de Julho, tanto no YouTube quanto no Facebook, que você vai encontrar tudo isso aí. Outra coisa que você falou aqui, e aqui eu fiquei um pouquinho preocupado, diz assim, os católicos estão postergando uma das primeiras ordenanças, crescei e multiplicai-vos. Só se imagina que as esposas estão tomando anticoncepcional. Tal medicamento que está destruindo o órgão reprodutor feminino e causando problemas intelectuais e físicos nos bebês dessa geração. Veja, isso tudo já foi trabalhado quando nós ensinamos o 6º mandamento. A função do casamento primordial é ter filhos. E logo em seguida, o bem dos esposos. Isso já foi estudado. Agora você diz aqui, ó, eu reflito sobre a decadência da sociedade moderna. Tive uma intuição de que Deus está extremamente irado com a redução populacional, seja pelo aborto, ou seja pelo uso de anticoncepcionais. Veja, o aborto, ele é uma abominação. Nós temos uma série de aulas tivemos uma série de aulas que tratam de forma claríssima sobre esta abominação que é o aborto. Inclusive, o aborto hoje é o holocausto moderno. O holocausto foi aquilo que os alemães fizeram com os judeus e que a Rússia também fez nos gulags. Destruição, matança da população em massa, de prisioneiros ou de adversários políticos. O nazismo e o marxismo fizeram isso. Causaram essa hecatombe, esse absurdo. Isso tudo já foi estudado. Isso eu posso falar, exaustivamente estudado. Agora, veja, deixa eu explicar uma coisa aqui que eu acho que é importante. O que significa a ira de Deus? A ira de Deus se nós olharmos para Deus e acharmos que Deus está com raiva e agindo com raiva e olhando o mundo com raiva, nós perdemos a noção de quem é Deus. Isso é por isso que eu fiquei preocupado. Eu concordo com tudo que você falou e já foi exaustivamente estudado. Agora, a ira de Deus, se nós olharmos para Deus, Deus é espírito puro. Deus é perfeição. Deus age movido por amor e Deus age movido por justiça. Deus age movido por sabedoria eternas. Justiça, amor, justiça e sabedoria. Deus não age com raiva.
Deus nunca olha a humanidade ou qualquer pessoa com raiva ou com ódio. Se Deus olhasse alguém com raiva ou com ódio, ou com preocupação ou com angústia, não seria Deus. Porque Deus é perfeito. Quando a Bíblia fala a ira de Deus, o que significa a ira de Deus? Tem um significado teológico isso aqui. Não é o pé da letra, não é que Deus está bravo e manda, está com raiva, não. Veja, Deus ele olha para a humanidade com amor. Por mais que nós estejamos no pecado absoluto, Deus não quer o pecado. Deus abomina o pecado, ainda mais os pecados graves. Gravíssimos como aborto, grave como o uso de anticoncepcional, grave como uma série de outras coisas que nós já estudamos. Deus, ele vai mover o homem a se voltar para ele. E se o homem não quiser se voltar para ele, o homem escolhe viver longe de Deus o inferno. É uma escolha do ser humano. Então, a ira de Deus, o que significa no sentido mais teológico, mais profundo? A ira de Deus significa o seguinte: Deus permite por amor, Deus não está com raiva, mas por amor, ele permite que as consequências dos nossos atos nos atinjam de uma forma mais forte. Porque Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para ficar no nosso lugar. As consequências dos nossos pecados recaíram sobre Cristo. E Cristo foi esmagado pelos nossos pecados na cruz. E recebeu esses pecados e nos livrou desses pecados. Mas se eu não aceito a ação de Cristo, eu estou preso aos meus pecados. Então veja, Deus permite que as consequências dos meus pecados me atinjam de uma forma mais forte. Ele permite isso de forma pessoal ou ele permite isso de uma forma social. Por exemplo, o povo de Israel, quando se afastava de Deus, porque Jesus não tinha chegado ainda no mundo, o povo de Israel, ao se afastar de Deus, as pessoas individuais colhiam as consequências do seu afastamento e a sociedade de Israel também colhia as consequências do afastamento que a sociedade optou por estar longe de Deus. Então, as consequências dos nossos pecados, dos nossos atos, das nossas decisões, das nossas omissões, nos atingem de uma forma mais grave, por amor, para que a gente possa acordar do erro que nós estamos, para que a gente possa falar, opa, tem alguma coisa errada na minha vida, eu preciso ver o que é. Por quê? Porque quando nós estamos no pecado, principalmente o pecado do orgulho, nós ficamos cegos. Nós estamos estudando isso, essas aulas todas. Nós ficamos cegos. O pecado, o orgulho nos cega. Nós não enxergamos o mal que fazemos de forma plena. Então, Deus permite que as consequências dos nossos atos nos atinjam de uma forma mais forte, para que a gente acorde. Opa, eu errei, eu pequei. Eu estou nessa situação porque eu errei e eu pequei. Acontece que muita gente, ao invés de acordar, acusa o outro pelos seus pecados. O que é o marxismo? É claríssimo. A culpa da pobreza não está em quem está vivendo uma situação X. A culpa da pobreza está no rico. O rico é que impede você de ficar rico. Isso é mentira. Então, veja, todo rico é mau? Claro que não. Tem bons ricos, pessoas que são muito boas, pessoas que são muito cristãs, muito amorosas, pessoas que ajudam uma multidão de outras pessoas, e tem pessoas ricas que não. Assim como tem pessoas pobres, que são avarentas, que são miseráveis, que são odiosas. A culpa não é do outro, a culpa é nossa. Então, quando bate, e aqui é a ira de Deus é quando chega em nós as consequências, de uma forma mais dura. Deus, ele, de certa forma, tira um pouco da proteção dele. Não tira tudo, não, mas tira um pouquinho da proteção dele para que a gente se choque com o problema. Para que a gente passe a enxergar aonde nós erramos. Para que a gente possa se arrepender e voltar. Isso é humildade. Então, quando o problema bate em mim de uma forma mais forte, isso pode ser considerado ira de Deus.
Porque Deus está falando para mim por amor, não com raiva. Deus não tem raiva de ninguém. Deus não tem raiva do pior pecador da face da terra. O pior pecador da face da terra está fazendo mal para ele e para os outros. Não está fazendo mal para Deus. O nosso mal não atinge Deus. O nosso mal atinge a gente. O mal não tem acesso a Deus. Então Deus ele abomina, no sentido teológico, o pecado. Porque o pecado desfigura o ser humano que foi feito à imagem e semelhança desse Deus. Percebe? O pecado tira da gente aquilo que Deus nos deu e que Ele quer para a gente desde toda a eternidade, que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo. Por isso que a gente existe. Quando o pecado entra na alma da gente, porque ele entra na alma, ele desfigura a nossa alma que foi criada por Deus. Nós somos corpo e alma espiritual. Então, a nossa alma está deformada pelo pecado. E Deus nos ama tanto que Ele não quer que a nossa alma seja deformada pelo pecado. Se nós morrermos com uma alma deformada pelo pecado, sem nos arrepender, nós não faremos parte da eternidade com Deus, porque nós escolhemos estar distantes da perfeição, e Deus é perfeito. Você percebe? Então, a ira de Deus não é uma ação raivosa de Deus. Não é uma ação movida por mágoa, tristeza, decepção, movida por orgulho, por qualquer outra paixão errada. Essas coisas não atingem Deus. A ira de Deus é exatamente isso, é Ele permitir, isso é uma linguagem teológica, é Ele permitir que as consequências dos meus pecados me atinjam de forma mais grave, ou atinjam a sociedade de forma mais grave. Então, quando a sociedade, por exemplo, opta por viver um sistema materialista, o marxismo é um sistema materialista, o capitalismo exacerbado é um sistema materialista. Então, quando a sociedade escolhe as ideologias, que são todas elas materialistas, essa sociedade ela vai viver dentro de uma estrutura materialista. E as consequências são graves. As consequências são terríveis. E aí você vai perceber uma série de guerras, de revoluções, de revoltas. Por quê? Porque são consequências dos nossos pecados. Então Deus, ele de certa forma permite um determinado nível dessas consequências para que todos nós acordemos, tanto de maneira pessoal quanto de maneira social. Se nós não acordarmos, as consequências são maiores. E não adianta eu acusar o outro da minha responsabilidade. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade nos erros, me arrepender e voltar-me para Deus. A culpa dos meus erros é minha também. Você percebe? Tem outras pessoas que cometeram erros contra mim, claro. Mas a culpa é minha. Por quê? Porque eu tenho o poder de decidir. Se um grupo de pessoas me chama para ir beber de final de semana, eu tenho a opção de falar não. Agora, eu tendo a opção de falar não, vou beber com os meus amigos? A culpa não é dos meus amigos só, é minha também, porque eu tenho a opção de dizer não. Então, veja, aqui a humildade tem que ser bem clara, tem que ser, a virtude humana da humildade tem que ser muito bem esclarecida. Então, a função desses programas, nesse momento, é chegar no conjunto, na percepção do conjunto da importância das virtudes na vida da gente, sejam elas quais forem as virtudes humanas. Essas virtudes humanas são muitas, são dezenas, mas essas virtudes humanas são filhas de 4 virtudes cardeais que nós já estudamos. Então, agora, essas virtudes humanas todas, inclusive as virtudes teologais, elas só vão poder ter ação adequada na vida da gente se nós formos humildes. Se nós não formos humildes, essas virtudes, por mais que a gente conheça, por mais que a gente entenda, por mais que a gente se coloque num estudo profundo sobre as virtudes, e há estudos profundíssimos sobre as virtudes
dentro da Igreja Católica. A formação sobre as virtudes na Igreja Católica é imensa. Você tem livros e livros e cursos sobre virtudes. Você tem um monte delas. Livros importantíssimos. Eu aqui em casa, pelo menos, tenho uns 2 livros que são, assim, avassaladores, só sobre o estudo das virtudes e das suas consequências. Agora, uma coisa é você estudar, outra coisa é você pôr isso em prática. E para pôr em prática, eu preciso da humildade. O que é humildade? A humildade é saber quem eu sou, de verdade. Não o que eu imagino que eu seja, é saber quem eu sou. A humildade, segundo Santa Teresa d'Ávila, é a verdade. E qual verdade? A verdade de quem eu sou. Eu sou uma criatura amada por Deus. Veja, criatura. Eu não sou todo-poderoso. Eu não posso tudo. Inclusive, para viver as virtudes, eu preciso da força de Deus que é derramada em mim através da graça santificante. E se eu estou em pecado mortal, eu quebro a ação da graça santificante em mim. Eu fecho a porta para a força de Deus. Aí eu paro de enxergar as coisas de forma adequada e não tenho mais força de viver as coisas de forma adequada como Deus quer que eu viva. Então, veja, virtudes são essenciais. Mas se eu não tiver noção exata do que é humildade e de quem eu sou, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. E a gente precisa ter essa percepção. Tá bom? Então, humildade é um justo juízo de quem somos e o nosso real valor, o nosso real mérito. Isso é humildade, justo juízo. Só que nós estamos estudando, nesse decorrer sobre humildade, decorrer de programas sobre humildade, o quanto é difícil a gente ter um justo juízo sobre nós mesmos. É por isso que o estudo da humildade exige várias aulas. Porque sem humildade eu não vou conseguir, por exemplo, que nem falou o Carcará aqui, a virtude da castidade. Sem a virtude da humildade, eu não vou conseguir ser um homem casto ou uma mulher casta. Por quê? Porque para eu viver a castidade é viver o meu instinto sexual da forma como Deus quer que eu viva. Viver a minha capacidade sexual como Deus quer que eu viva. No fundo, castidade é isso. É viver a maravilha que Deus me deu de ser homem, de ser pai. E para isso há a necessidade de uma relação sexual. Só que eu não posso viver a relação sexual só pelo prazer. Eu preciso viver a relação sexual movido pelo poder do Espírito Santo. Movido pela força do Espírito Santo. Eu preciso aprender a conter o instinto sexual que é fortíssimo dentro de mim. Assim como o instinto de sobrevivência. Tanto a sexualidade quanto a sobrevivência são instintos extremamente primitivos e extremamente poderosos. Mas com a graça de Deus, eu consigo controlar esses instintos. Esses instintos não sobrepõem ao meu racional e à vontade de Deus se eu estiver vivendo de a forma como Deus quer que eu viva a minha sexualidade. Mas se desde pequeno eu aprendi a me masturbar, e me masturbar desde os 10, 12 anos de idade, e essa masturbação se torna um vício, não só eu estou sob o efeito de um pecado mortal grave, nós já estudamos por quê, eu não vou voltar a isso, porque está lá no 6º mandamento. Eu já criei um vício, eu já estou em pecado mortal e viciado no pecado mortal. Como é que eu vou sair disso? Eu preciso entender, e o Espírito Santo me ilumina, junto com a vida de oração, vida de sacramentos, vida de comunhão com a sociedade, com a igreja. Eu vou entendendo por que a masturbação é mal. Eu preciso entender por que ela é má, por que ela é pecado, por que Deus não quer que a gente se masturbe, tanto para o homem quanto para a mulher. Preciso compreender isso e preciso compreender, iluminado pelo Espírito Santo, por que eu entrei nesse vício, o que me levou para esse vício.
Foi só curiosidade? Ou é uma situação de tristeza dentro de mim, uma angústia, uma ansiedade, que eu não sei como resolver, e essa angústia me incomoda tanto que eu preciso de um paliativo para esquecer um pouco essa angústia. Então eu vou para a masturbação, ou eu vou para a pornografia, ou eu vou para a gula, ou eu vou para a bebedeira, ou eu vou para as farras. O que está me movendo? Quem vai me revelar isso é o Espírito Santo. Talvez eu não enxergue diretamente quando o Espírito Santo me revela. Por isso que eu preciso da ajuda da comunidade. Então, um padre, que é o meu diretor espiritual, não só o padre com quem eu me confesso, ele vai me ajudar a enxergar por que eu adquiri esse vício, quais foram as causas que me levaram para esse vício. Mas para isso eu preciso ter humildade de aceitar que eu sou fraco, de aceitar que eu pequei, de aceitar que eu sou frágil, que eu não estou com essa bola toda. Então, se eu não tiver humildade, eu não vou descobrir quem eu sou de verdade. O pecado me desajustou. O pecado me deixou frágil. Então, eu tenho uma facilidade imensa de cair no pecado. Todos nós temos. Essa facilidade de cair no pecado, a igreja chama concupiscência. Eu preciso aprender tudo isso, lidar com isso, e aprender a buscar a força para combater isso tudo em Deus, na força de Deus. Isso é o cerne da humildade. Então, qual que é a minha verdade? Quem eu sou? Eu sou uma criatura. Tudo bem, eu sou uma criatura. Quando eu chego nesse nível de saber que eu sou uma criatura, já é uma grande cura interior. Porque tem muita gente hoje em dia que se acha Deus ou deusa. Autossuficiente, capaz de tudo, pode tudo, basta ter os meus amigos, basta ter dinheiro, basta ter trabalho, basta ter poder que eu resolvo todos os problemas. Mentira! Nós dependemos de Deus para tudo. Veja, quando eu consigo compreender no mais profundo da minha alma que eu preciso de Deus para tudo, ponto, a humildade começou a agir em mim. E aí eu vou recorrer àquilo que Deus me dá, para que eu tenha luz para entender as coisas e poder para sair e me manter em santidade. Sair do pecado e me manter em santidade. Veja, não é fácil sair do pecado e nem é fácil se manter em santidade. Vamos dar um exemplo para ver como é difícil se manter em santidade? Está lá, a igreja definiu que aquele casal, quando se casou, não estava preparado para o casamento. Então, eles se casaram porque era um costume da família o casamento na igreja, a moça estava grávida e o pai obrigou o rapaz a casar com a filha. Veja, esse casamento perante Deus, será que aconteceu? Porque o sacramento do casamento, o matrimônio é um sacramento. Para o matrimônio do sacramento ter valor, é necessário que os noivos tenham plena consciência do que estão fazendo e façam de forma livre. Eu conheço essa mulher me conhece, nós discernimos ao longo do nosso namoro e do nosso noivado que nós fomos feitos um para o outro. É isso que faz dar lastro e dar validade a um casamento. Agora, se um casal se casa por status, por obrigação, por solidão, por medo, esse casamento não tem validade perante Deus. Então a igreja vira e fala, olha, esse casamento perante Deus não aconteceu. É um casamento que foi, que ele, não é que a igreja cancela o casamento. Se a igreja analisa a história do casal e percebe que na realidade aquele casamento foi válido, ninguém separa. Agora, se a igreja analisa a história daquele casal e percebe que aquele casal casou obrigado, casou enganado, casou iludido, casou despreparado, a igreja vai falar que esse casamento não aconteceu. Então, essa pessoa, a igreja vai propor a nulidade desse casamento. Não é anulação, é diferente. Anulação é anular uma coisa que já aconteceu. E a nulidade é dizer que esta realidade não aconteceu. Deu para entender? Então, a igreja analisa muito isso. Tem muita gente que consegue a nulidade do casamento na igreja. Não a anulação. Porque é um processo. O casal chega lá para o padre dele, o padre que realizou o casamento, pede que abra um processo
de nulidade do casamento na igreja, porque eles estão separados e viram que estava tudo errado. Aí a igreja vai se debruçar sobre a relação dos dois para analisar de forma adequada se realmente perante Deus aquele casamento aconteceu. Se a igreja chegar à conclusão que perante Deus aquele casamento aconteceu, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas se a igreja chegar à conclusão que perante Deus aquele casamento não aconteceu, ela vai declarar que aquele casamento foi nulo, não anulado. Nulo, não existiu. Então essa pessoa está livre para se casar de novo. Mas enquanto a igreja não dá o veredito que esse casamento é nulo, essa pessoa não pode se relacionar com outra pessoa. Você percebe? Tem um monte de amigos. Pessoas que inclusive trabalharam com a gente na evangelização, lá nos querigmas, e aqui também. Então, você tem alguns casais que estão passando por essa realidade de espera do veredito da igreja. Só que essas pessoas já estão separadas há muito tempo. Essa pessoa que está separada, ela não pode ter uma namorada, se é um homem, ou um namorado, se é mulher, enquanto a igreja não der o veredito da nulidade. Então, eu conheço muitas pessoas que mantêm uma relação com outras pessoas que amam só num nível de amizade, não num nível de namoro, enquanto a igreja não der o decreto da nulidade. E é fácil? Você acha que é fácil? Você acha que um homem dos seus 30, 40 anos, uma mulher dos seus 30 anos, que já tiveram uma vida sexual, que já tiveram uma vida sexualidade ativa, se separam e estão esperando a nulidade da igreja, conhecem outra pessoa, percebem mais maduras depois do tempo que aquela pessoa era muito mais adequada a si, e com essa pessoa eu vou poder me casar e ter filhos. Mas enquanto a igreja não der a nulidade, essa pessoa não pode ter uma relação de namoro. Aonde que essa pessoa vai buscar forças para manter a castidade, que nem falou o meu amigo Carcaraque? Percebe? Sem a força de Deus, nós não damos conta. Por isso, a importância primordial da humildade em relação a todas as virtudes humanas. Tá ok? Vamos fazer aqui uma paradinha e vamos continuar, tá bom? Então, nós já vimos que o orgulho, o perigo da soberba, causa na vida da gente a cegueira espiritual, nós já estudamos. Essa cegueira espiritual leva o ser humano a se sentir autossuficiente, achar que pode tudo, porque não consegue enxergar a sua miséria. A pessoa, quando vive na soberba, dominada pelo vício da soberba, pelo vício do orgulho, ela não consegue enxergar a sua miséria. Ela se recusa a enxergar a sua miséria. Então ela acha que ela é melhor que os outros, que ela pode tudo, que ela é capaz de tudo, que ela não precisa de ninguém. Autossuficiência. Ela não consegue enxergar o mal que está nela, o mal que está agindo nela, e o mal que, agindo nela, atrapalha outras pessoas. Ela não consegue enxergar. Geralmente não consegue enxergar. Por quê? Porque o orgulho cega. Cega para tudo. Cega para a realidade. A pessoa não consegue ver um palmo na frente. Acha que sabe tudo e não consegue ver um palmo na frente. É impressionante isso, gente. Esse é um dos pontos que me deixam até hoje assim muito angustiado comigo e com os outros. Eu precisei de muitos anos para compreender essa realidade, porque a nossa reação quando nós estamos diante de alguém soberbo, de alguém orgulhoso, de alguém prepotente, é uma reação muito forte, porque é duro você estar sobre a humilhação de uma pessoa constantemente. Então, quando você vê aquela pessoa, você já está com raiva, com ódio, chega, dá um tempo, fica na sua, só que a pessoa não enxerga. Por isso que Deus permite que essa pessoa, ou cada um de nós que estamos nessa situação, porque todos nós estamos nessa situação, não é só o outro. Por mais que a gente tenha sido curado, deixado que o Espírito Santo haja, nós temos muita coisa que está escondida em nós, que nós não enxergamos.
Então, isso é muito sério, gente. Por isso que eu estou trabalhando há muito tempo a virtude da humildade e vou trabalhar mais muitos programas sobre isso, porque isso é basilar, porque a gente não enxerga. A soberba impede a gente de enxergar o mal que está dentro de nós e a beleza do bem. Você percebe? A beleza do bem impede de enxergar a feiura do mal e a beleza do bem. Presta bem atenção nisso. Nós já estudamos isso. Então, a cegueira espiritual leva a essa atitude arrogante e leva a uma dificuldade de arrependimento. Mas eu sou perfeito, como eu não errei. Você que errou. Sabe? Então, essa realidade, ela é brutal. Nós já vimos também que a soberba, ela impede os relacionamentos. Ela impede que haja bons relacionamentos de amizade, de comunidade, de matrimônio. Quantos matrimônios são destruídos por causa da soberba? É sempre culpa da minha mulher ou é sempre culpa do meu marido? Sempre. Então, veja, percebe, nos relacionamentos matrimoniais, a pessoa vai para um casamento, gente, sem noção de nada, sem noção de quem ela é, sem noção de virtudes, sem noção de vícios, sem noção das paixões, sem noção de nada. A pessoa vai para um casamento porque ela quer sair da solidão, porque está cansada de ficar sozinho, porque está triste, porque todo mundo casou, menos ele ou menos ela. Minhas amigas todas casaram, menos eu vou ficar para a tia. Solidão. Quer dizer, entende? Então a pessoa vai para o casamento como se o casamento fosse um remédio para as suas tristezas. O casamento não é um remédio para as suas tristezas. O casamento visa ter filhos e a santidade do casal. O casamento, a função do casamento é ter os filhos e santificar a minha esposa. Essa é a função do marido, espiritualmente falando. Filhos e santificar a minha esposa. Se eu vou para o casamento querendo aplacar o vazio que eu tenho dentro de mim, a solidão, eu vou querer que o meu marido, que a minha esposa, ou o meu marido, se você for homem, a sua esposa, e se você for mulher, o seu marido, eu vou querer que ele seja o Deus da minha vida, eu vou querer que ele aplaque a solidão que eu tenho. Ninguém tem essa força. Então, veja, o arrogante, o soberbo, ele é uma pessoa, antes de qualquer coisa, totalmente despreparada. Então, os conflitos vão surgir assim de forma absurda e a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque a soberba cega. Percebe? Cegueira, ruptura de relacionamentos e queda no pecado. É o terceiro ponto que a soberba traz. Nós já vimos bastante sobre a autossuficiência e a ruptura dos relacionamentos. Agora, vamos olhar um pouquinho como a soberba nos leva ao pecado. Como o orgulho nos leva ao pecado. Justamente por falta de humildade. Porque o pecado é uma escolha contra Deus. Se eu desprezo Deus, se eu desprezo a vontade de Deus, se eu desprezo as leis de Deus, se eu desprezo os mandamentos de Deus, sabe, eu vou escolher caminhos errados. Não tem como. Não tem como. É impossível. Uma pessoa soberba, o simples fato de estar soberba já é no pecado. Porque a pessoa se acha melhor que os outros, se acha melhor que quem ama e se acha independente de Deus. Tem gente que se acha que não precisa de Deus para nada. Tem gente que tem raiva de Deus. Veja, já é pecado. A pessoa soberba já está no pecado. Só que pecado atrai pecado. Quanto mais pecado eu vivo, tanto mais pecado eu vou cair. Porque um pecado traz o outro. Veja. Vamos dar um exemplo. O soberbo nunca vai admitir que ele está errado, nunca vai admitir que ele se equivocou, nunca vai se arrepender. Então, quando você joga na cara de um soberbo ou de uma soberba o erro claro, você fala, olha, você fez isso, isso, isso. Você pode falar o que você quiser, mas se você fez isso, isso, isso. Como é que esse soberbo vai acolher essa
verdade que está sendo escancarada na cara dele ou na cara dela. Vai atacar você de volta e vai mentir. Vai te propor uma postura equivocada. Olha, é você que não entendeu. É você que está analisando de forma orgulhosa, porque eu não sou assim. Porque a pessoa não consegue enxergar. Aí, para ela, para essa pessoa que foi acusada do seu erro, ela vai buscar uma desculpa. Mentira. Já caiu na mentira. Já caiu na falsidade. Já caiu. Veja, quantos pecados. Não só soberba. Quantos pecados. Veja, uma pessoa que é soberba, trata mal o outro, quer manipular o outro, é uma pessoa que está agindo de forma maliciosa, com má intenção. E essa pessoa nem percebe, mas está agindo, já criou o vício da malícia, da impureza, sabe, do desprezo. Quantos pecados? Veja, pecado sobre pecado. E cada vez que você comete pecado, você mentiu uma vez. Para sustentar a mentira, você vai ter que sustentar a mentira com mais mentira. Porque uma hora a verdade aparece. E aí você não quer reconhecer essa verdade. Então você se cria uma história para tentar desviar daquilo que você está sendo acusado. Mais uma mentira. E aí você vai vendo que essa pessoa vai construindo uma vida de pecados, uma vida de erros, porque não tem dúvida, ou você está em Deus ou você está contra Deus. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda, nos diz o livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Vou ler de novo. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. E é queda em cima de queda. Então, nós precisamos ter essa capacidade de entender, né? De se colocar diante da verdade, de se colocar diante de Deus e buscar a verdade, buscar a humildade de quem somos, como somos, por que agimos desse jeito, o que está nos levando a essa realidade, a essa postura, a essa situação. Então, frutos práticos da humildade. Frutos práticos da humildade. Docilidade. Primeiro fruto de uma pessoa humilde. Nós falamos bastante sobre soberba. Vamos falar um pouquinho sobre os frutos da humildade. Como é que eu percebo que eu estou me deixando trabalhar pela virtude da humildade, que eu estou sendo curado por Deus para mergulhar de forma humilde na sua vontade, que eu estou sendo dirigido pelo poder do Espírito Santo, não pelas minhas vontades, não pelas minhas birras, não pelos meus ideais. Quantos ideais que nós construímos para nós mesmos, movidos por inveja, movidos por raiva, movidos por tristeza, movidos por vingança. Quantas propostas de vida nós fazemos movidos por maus sentimentos. Não é? Quando uma pessoa passa por uma injustiça e a pessoa faz um propósito, cuidado com os propósitos que a gente faz. Cuidado com os propósitos. Parece que é legal, parece que é bacana, mas esses propósitos, movidos por paixões, são muitas vezes terríveis. Terríveis. A pessoa fala, tem um filme chamado Casablanca. Casablanca não, O Vento Levou, perdão. E O Vento Levou. Filme muito antigo, muito antigo. E a mocinha do filme, a heroína, a dona da fazenda, pegou fogo na fazenda e ela ficou pobre. E ela começou a passar fome. Então ela vivia uma situação
de riqueza absoluta, uma fazenda imensa, tinha um monte de escravos, tinha um monte de coisa. E aí, essa mulher teve um problema, guerra e tudo mais, e a fazenda dela pega fogo. E ela vai à bancarrota. E ela passa a viver de uma forma, quem era muito rico passa a viver de uma forma muito pobre. Não tinha quase nem comida. E ela estava tão brava, tão triste, tão revoltada, que ela fez um propósito, por sinal, uma das cenas mais fortes do filme, ela fazendo o propósito de nunca mais passar fome. Quem olha isso de fora fala, nossa, que cena linda, o fundo musical é maravilhoso, a cena dela fazendo o propósito de nunca mais passar fome é uma cena fortíssima, todo mundo fica a favor dela. Não tem, porque foi construído para isso, ele foi feito para isso. O propósito, eu tenho o direito de nunca... É verdade. Você entende? Agora, veja, o propósito me leva para caminhos que muitas vezes não são os caminhos que Deus quer. Será que toda essa fratura que essa mulher, que essa personagem passou, não seria um sinal que Deus estava dando para ela? Olha, você está num caminho errado. Você vive numa opulência injusta. Você tem escravos. Esses escravos são seres humanos. Não é justo que haja escravidão. Não é justo que você tenha o trabalho desses escravos sem devolver nada para eles. Você percebe? Então, ao invés dessa personagem olhar a verdade, ela estava tão acostumada à opulência que essa injustiça brutal trouxe. Porque as injustiças trazem opulência para muita gente. E a pessoa se acostuma a viver na injustiça e na opulência. E fica indiferente, porque a injustiça e a opulência te leva para o orgulho, a autossuficiência. E no orgulho você não enxerga o mal. Você não enxerga a feiura do mal e não enxerga a beleza do bem. O orgulhoso, ele fica cego diante do demônio que está por trás do pecado. Ele só enxerga o que ele vai ganhar imediatamente com aquele pecado. Ele não enxerga as consequências. Então, essa mulher, essa personagem, quando ela estava passando por essa situação, ela deveria falar, eu vou me voltar para Deus. Isso deveria ser o caminho correto de todos nós. Só que esse filme ensina as pessoas o contrário. Não, eu vou fazer um propósito e eu vou conquistar com o meu poder e com a minha força tudo que o meu propósito se propõe. Veja, é uma forma de manipular e de afastar a gente do cristianismo. Um filme lindíssimo como esse. Um filme maravilhoso. Sabe, eu assisti esse filme, não uma vez, assisti 2 vezes esse filme. E achei lindo, não tem como não achar um filme desse. O Vento Levou, um filme lindíssimo, é lindíssimo. Mas quando ela faz essa proposta para si mesma, de nunca mais passar fome, ela está declarando algo que a culpa dos problemas dela é de Deus, não dela. A culpa das escolhas erradas que ela fez é de Deus, não é dela. Então ela não precisa de Deus. Eu sozinha vou resolver todos os meus problemas e vou passar por cima de quem que eu tiver que passar. E é exatamente isso que ela faz. Eu vou usar quem eu tiver que usar para obter aquilo que eu me proponho. Percebe? Então, diante de uma realidade claríssima para quem está vivendo debaixo da ação do Espírito Santo, quando nós passamos por uma situação dificílima, ao invés de nós nos propormos algo desse jeito, eu nunca mais serei humilhado. Gente, essa proposta é impossível de ser posta em prática constantemente. Vira e mexe, você vai ser humilhado. E quando você for humilhado, qual vai ser a sua reação? Vai ser sempre intempestiva. Percebe? Ninguém precisa aceitar ser humilhado. Uma coisa é o ser humilhado e ter uma reação intempestiva. Outra coisa é o ser humilhado e ter uma reação adequada. Compreende? Veja, eu estou numa discussão, estou conversando no nosso grupo de evangelização, uma reunião. Quando nós fazíamos o querigma, depois do querigma, na semana seguinte, nas quartas-feiras, nós nos reuníamos para estudar o que aconteceu no querigma. Para entender os problemas, para entender o que não deu certo, para entender o que deu certo, para melhorar o que deu certo. Reuniões.
são importantes para a gente manter o padrão de um trabalho adequado, seja ele para Deus ou seja ele para a sociedade. Essas análises são importantes. E dentro nessas reuniões podiam acontecer brigas homéricas, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da prepotência, por causa da falta de jeito de lidar com as pessoas. Então, eu estou apresentando aqui, ó, eu acho que aconteceu um erro nessa palestra por causa disso. A pessoa que fez a palestra vira para mim e fala: quem é você para analisar a minha palestra? Você pensa que você é o quê? Você pensa que você veio da onde? Você é um nada, você é isso, você é aquilo. Sabe, essa pessoa está me humilhando. A minha função na reunião é analisar todas as palestras. O que eu vou falar para essa pessoa? Eu vou falar: olha, é você que é isso, é você que é aquilo, é você que é um débil mental, é você que não sabe fazer palestra, é você que é um retardado mental? É isso que eu vou responder? Ou eu posso responder para essa pessoa: olha, por que você está me humilhando? Por que você está me ofendendo? A minha função, e todos nós concordamos que cada um tem uma função, é analisar as palestras, fazer uma análise dessas palestras, partir essa análise com cada um e juntos trabalharmos uma melhora em cada palestra. Veja, eu estou sendo humilhado, não estou aceitando ser humilhado e estou propondo uma solução para a humilhação. Agora, quando eu vivo no orgulho, vira uma briga sem fim. Então, veja, é importante que a gente tenha essa consciência. É super importante que a gente compreenda que o orgulho multiplica os pecados. E a humildade me faz trabalhar bem com as situações. O ideal seria, nessas reuniões, falar com cada um dos que fizeram ensino de forma particular. Esse é o ideal. Mas, veja, o certo nessas reuniões todas, porque isso tudo já aconteceu, o certo seria que eu pudesse falar com cada um de forma individual. Mas é inviável, numa cidade como São Paulo, ter 2 ou 3 dias de reunião para analisar um encontro. É inviável. Cada um mora num pedaço de São Paulo. São Paulo é imenso. O trânsito de São Paulo é insuportável. O trânsito aqui é insano. Para eu conseguir chegar nessa reunião, eu fiquei 1h30 no trânsito. A pessoa que mora na periferia da periferia, que também faz parte do grupo, que o nosso grupo era um grupo heterogêneo, tinha gente que morava nos Jardins e tinha gente que morava no bairro mais afastado que tem de São Paulo. Fazia parte do mesmo grupo. E se reunia no mesmo lugar. Então, como é que nós vamos analisar todo esse encontro com 2, 3 dias? Não tem, nós não temos 2, 3 dias para analisar. Então, as reuniões tinham que acontecer de forma conjunta. Veja, a cozinha errou. Teve problema com a cozinha. Teve problema com as pregações. Teve problema não sei o quê. Então, eu posso até chamar a pessoa de lado e falar. Mas a correção vai ter que ser feita com todos. Porque aquele erro precisa ser corrigido para que outros não caiam no mesmo erro. Então não é fácil, gente. As coisas não são fáceis. E se uma pessoa não está preparada emocionalmente para ser humilde e acolher o erro, e aqui entra o primeiro sinal da humildade na vida de um ser humano: docilidade. Docilidade é a capacidade de ser ensinado e de ouvir conselhos. Então, veja, uma pessoa que é humilde... Você acha que, por exemplo, não era eu que tinha que corrigir as palestras. Quem tinha que corrigir as palestras, era a coordenadora geral do encontro. A coordenadora geral. É ela que nos ensinava as palestras. Justamente por causa disso, ela tinha autoridade para corrigir todo mundo. E ela corrigia todo mundo na frente de todo mundo. Quem era orgulhoso ficava bravo, levantava e ia embora. E não aprendia o erro, não acolhia o erro, não aceitava o erro e dividia a comunidade. Então essa pessoa não é uma pessoa dócil. Volto a falar, não é o ideal, mas nós não tínhamos como fazer diferente.
Sabe por quê? Porque todo mundo tinha que dar essa palestra. Todos os pregadores da comunidade teriam que dar essa mesma palestra num outro encontro. Então, nós tínhamos 7 palestras para dar no Querigma. Todos os pregadores tinham que fazer as 7 palestras. Então, se eu errei na palestra da salvação, o meu erro precisa ser corrigido na frente de todo mundo para que as pessoas possam aprender com o meu erro e não errar. Porque no próximo encontro, um outro ou uma outra vai fazer essa palestra do senhorio e não mais eu. Eu vou fazer a palestra do Espírito Santo. Então, um dos pregadores ou uma das pregadoras vai fazer a palestra do senhorio de Jesus. Então, se eu errei na minha palestra do senhorio de Jesus, eu terei que ser corrigido na frente de todos, porque todo mundo terá que fazer essa mesma palestra um dia. E quando você for fazer essa mesma palestra um dia, quando chegar a sua vez, você já aprendeu a fazer, você já ouviu os outros, já viu os erros que os outros cometeram, e você não vai cometer mais. Mas tinha um monte de gente que ficava revoltada. Por quê? Porque não tinha a humildade, não era dócil à correção. Volto a falar, o ideal seria falar pessoa por pessoa, sem a presença de todos. Mas como era necessário que todos aprendessem juntos e que todos apresentassem a mesma palestra, então todo mundo tinha que ouvir. Veja, docilidade. Quantas e quantas vezes nós somos corrigidos? Quantas e quantas vezes nós somos corrigidos por amor e não aceitamos? Por quê? Porque o orgulho me faz ficar cego. Eu não erro. Eu sei tudo. Eu não preciso de correção. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Eu sou capaz. Terrível. Então veja, humildade. Primeiro sinal de humildade. Primeiro sinal claro de humildade. Docilidade. Capacidade de ser ensinado e de ouvir conselhos. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.